Meus amigos, se já não bastasse vazamentos de Cobra Kai, simplesmente vazou tudo em relação à terceira e última temporada disso aqui, ó, de Round 6. Cara, já foi revelado qual será o destino de praticamente todos os personagens principais, né? E hoje a gente vai comentar sobre o que vai acontecer com 3 dos protagonistas da série, que é o Frontman, né, vulgo líder, o irmão dele, que é o policial, e o Ji-Hoon, né, que é o protagonista. Pois é, meus amigos, já sabemos o que vai acontecer com esses 3 personagens de acordo com um vazamento muito confiável. Então, cuidado que teremos spoilers. Hello my friends, Geek na voz, e sim, o mesmo cidadão, o mesmo cara que vazou muita coisa da segunda temporada de Round 6 e que no final ele estava certo, os vazamentos dele se concretizaram, que é o tal do Jace Johnson, né, que é um cara procurado, que a Netflix está processando ele consegue escapar e solta mais vazamentos. Ele simplesmente largou o doce e comentou muitas das coisas que vão acontecer na terceira temporada de Round 6. Ele vazou o final do Ji-Hoon, do Frontman, do policial, da Noeu, né, da mulher grávida, do pai da garotinha que tem câncer. Ele vazou tudo, mas no vídeo de hoje eu vou concentrar nas 3 figuras principais, que é o Frontman, o Ji-Hoon e o policial. E aí nos vídeos seguintes eu comento sobre os outros personagens que também já tiveram seus desfechos completamente vazados. Mas, segundo os vazamentos, e esse daqui é um ponto muito importante, já foi confirmado que o líder, né, o Frontman, o mascarado lá que a gente já conheceu, ele na verdade não é o líder, ele não é o primeiro no comando, ele é o segundo, ou seja, existe uma outra pessoa, provavelmente um outro cara acima do Frontman, acima do líder, que simplesmente organiza e gerencia todo mundo. O líder não é o líder, existe uma outra pessoa acima dele. E como já foi confirmado também em entrevistas, nessa terceira e última temporada de Round 6, a gente vai ter o retorno dos VIPs que a gente viu lá na primeira temporada. Só que dessa vez, parece que vão ser os VIPs globais, ou seja, as figuras mais importantes desses jogos ao redor do mundo, eles vão pra Coreia pra ver o desfecho desses jogos, né? Porque, obviamente, esses jogos da Coreia dessa vez chamou muita atenção, né? Porque teve rebelião, isso, querendo ou não, atraiu a atenção dos VIPs, então todo mundo vai querer ir pra Coreia pra ver esse jogo aí. Mas calma que já vou chegar nessa parte, tá? Guarda essa informação de que tem outra pessoa acima do líder, porque ela vai ser muito importante pro desfecho do Ji-Hoon, mas daqui a pouco chego lá. Porém, segundo os vazamentos, o Frontman, ele vai quebrar as regras. É dito no vazamento que o Frontman, ele vai salvar a número 222. Pois é, aparentemente vai ter um jogo que não sabemos qual, a 222 vai estar prestes a perder, e o Ji-Hoon vai convencer o Frontman a salvar a vida da 222. E não sabemos ao certo como que isso vai acontecer, né? Como que vai ser essa parceria, essa conversa entre o Ji-Hoon e o Frontman para poder salvar essa jogadora 222, né? Mas fato é que isso vai acontecer, pelo menos segundo os vazamentos. E é até estranho, né? Porque o Frontman, ele já deixou muito claro, inclusive para o próprio Ji-Hoon, no início dessa segunda temporada, que ele não liga para essas pessoas. Ele tá nem aí se elas vão sobreviver, quem vai vencer, quem vai perder. O Frontman, né? O líder, quer dizer, líder não, porque tem outra pessoa acima dele. Mas o Frontman, ele considera essas pessoas a escória da humanidade. Ele não quer ajudar ninguém, ele quer ver o circo pegar fogo. Então ele vai ajudar dessa vez a número 222. Ele vai quebrar o protocolo. E com isso o Frontman, ele será penalizado por quebrar as regras do jogo. Porém, segundo os vazamentos, quem vai decidir a punição do Frontman será o grande líder, o boss por trás de todos esses jogos, a força máxima dessa organização que ainda não conhecemos. E aí é teoria pra tudo que é lado, né? Tem muitos fãs, inclusive, dizendo que esse grande líder, né, o cara que está acima de todo mundo, é na verdade o filho do velhinho, né, do Linan, lá da primeira temporada, que na verdade é um dos grandes criadores da história desse jogo. Muitas pessoas teorizam que esse grande líder é na verdade o primeiro vencedor da história do Round 6, né, dos Squid Games, e que aí ele foi crescendo na hierarquia até se tornar o grande líder de todas as organizações, de todos esses jogos ao redor do mundo. Mas fato é, e já está confirmado com os vazamentos oficiais, de que sim, esse líder, ele vai testar o Frontman, ele vai testar o mascarado que a gente conhece, que é o irmão do policial. E também foi dito que na terceira temporada teremos o retorno de um jogo bem interessante, não para os personagens que acabaram sendo vítimas, mas enfim, um jogo que chamou muita atenção no início da segunda temporada de Round 6, que é a roleta russa. Ela vai retornar. Vocês lembram lá do recrutador e o Ji-Hoon jogando essa brincadeira nada saudável com a arma? Então ela vai retornar e o líder de verdade vai fazer o Frontman jogar esse jogo. E pasmem, o Frontman, ele vai ter que jogar o jogo da roleta russa com ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio irmão. Pois é, o policial, ele vai ser raptado e ele vai ter que jogar contra o Frontman, velho. Lembremos que o policial
policial está atrás da ilha, né? Porém o Capitão Park tem sabotado a missão do policial durante todo esse tempo, mas de alguma forma o policial vai descobrir a localização da ilha, ele vai até o local, porém ele vai ser capturado. E nessa, o líder supremo vai colocar o Frontman cara a cara para jogar a roleta russa contra o próprio irmão, né? E pasmem, o Frontman, ele vai perder, cara. O Frontman, ele vai de arraste pra cima, aparentemente. Ele vai disparar na própria cabeça e, cara, assim, eu não quero nem imaginar como que vai ser essa cena. E se esse vazamento realmente acontecer, é um choque absurdo, tá? E vale ressaltar, é claro, que a gente não sabe o que vai estar acontecendo com os outros personagens enquanto tá rolando essa roleta russa entre o Frontman e o policial. A gente não sabe se o Ji-hoon e os demais estão continuando nos jogos, né? Os jogos habituais de sempre, com uma ou outra novidade, que eu já vou comentar também sobre isso, porque tem outro novo jogo na terceira temporada de Round 6, tá? Fique aí. Então a gente não sabe, né? Se eles vão estar jogando, se eles vão estar dando continuidade, ou então se eles vão estar pensando, bolando um plano para uma nova rebelião, não sabemos. Mas fato é que vai ter a roleta russa entre o policial e o Frontman, e o Frontman vai de arraste pra cima, mas não para por aí não, porque depois disso, o policial, o irmão dele obviamente vai ficar em choque, mas ele não quer parar por aí não, ele vai querer derrubar ainda a organização, cara. E em algum momento, parece que ele vai se juntar com o Ji-hoon, pelo menos é o que diz os vazamentos. É dito nos vazamentos, né, que o policial será motivado pela vingança pelo que fizeram com seu irmão, e ele não vai descansar até desmascarar todos esses caras. Só que aí avançamos pro Ji-hoon, e meus amigos, o desfecho desse personagem vai ser um negócio absurdo, porque é dito nos vazamentos que nos momentos finais da terceira e última temporada de Round 6, e aí eu já imagino que essa cena vai ser no último episódio, porque vai ser o clímax máximo, o Ji-hoon, ele vai estar frente a frente, cara a cara com o líder supremo dos Squid Games. Não é o Frontman, o mascarado, é o boss, o máximo que a gente não conhece ainda. De alguma forma que não sabemos o contexto, o Ji-hoon vai estar frente a frente com o líder e vai apontar uma arma na cabeça dele, ou seja, o Ji-hoon vai estar com a faca e o queijo na mão. Vai acontecer alguma coisa no final que não sabemos ainda, talvez um novo plano, uma nova rebelião, não sabemos, mas o Ji-hoon vai ficar frente a frente com o líder máximo dos jogos e vai apontar uma arma pra ele. Só que é nesse momento que o líder máximo vai fazer um Mind Games com o Ji-hoon, jogos mentais. Ele vai tentar manipular o Ji-hoon. E segundo os vazamentos, é nesse momento que o líder máximo ele cita a filha e a ex-esposa do Ji-hoon. Lembremos que as duas se mudaram para os Estados Unidos e elas apareceram lá na primeira temporada. Então o líder máximo vai citar o nome da filha e da ex-esposa do Ji-hoon, dando a entender que ele sequestrou as duas. E a partir daí o Ji-hoon vai ter que tomar uma decisão. Vale ressaltar, é claro, tá, que não foi dito explicitamente que essas duas, né, a filha e a ex-esposa, elas vão ser sequestradas, ou então que elas vão aparecer lá nos jogos na frente do Ji-hoon. Não sabemos ainda o contexto dessas cenas, cara, porque é o que eu sempre digo, vazamentos a gente não tem 100%, não é uma parada completa, é geralmente uma coisa solta aqui, outra ali, e aí você tenta ligar os pontos baseado naquilo que você já conhece da série e do roteiro também. Então, por exemplo, eu imagino que essa cena, quando o Ji-hoon estiver frente a frente com o líder máximo, vai ser no último episódio, porque geralmente é assim com Round 6, né? O clímax máximo costuma aparecer ou no último ou no penúltimo episódio, mas é dito que o Ji-hoon neste momento ele vai ter que tomar uma grande decisão, e novamente não sabemos se ele vai ter que escolher entre a vida dele ou então das outras duas, né? A vida dele ou a vida da filha, a vida dele ou a vida da ex-mulher, não sabemos, mas o Ji-hoon vai ter que tomar uma grande decisão. E finalizando os vazamentos, dizem que o Ji-hoon ele vai estar explodindo de raiva e completamente desesperado. Ele pode se sacrificar ou se tornar uma pessoa mais obscura. É exatamente isso que diz o vazamento, tá? A descrição é exatamente isso, sem tirar nem pôr. Ela diz que o Ji-hoon ele pode se sacrificar ou então se tornar uma pessoa obscura. E aí o que é que vocês interpretam disso? Agora, uma coisa que é fato é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar de Round 6 aqui ainda, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre o Round 6 e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E aí é o seguinte, tá? Tem uma parte desses vazamentos, incluindo o policial, né? O irmão do Frontman, que eu deixei de fora, que eu não comentei até então, porque é justamente neste momento que entra essa parte do vazamento do policial. E é aí que faz tudo sentido. Pois é dito nos vazamentos que o policial ele vai se encontrar pessoalmente com o Ji-hoon na etapa final da série, e ele vai se deparar com o Ji-hoon desesperado e tendo que tomar uma decisão muito complicada. Não é dito nos vazamentos que decisão é essa, né? Se é um jogo, se envolve a filha, não é dito o desfecho do personagem do Ji-hoon,
Mas se a gente seguir a cronologia dos fatos, não é difícil chegar à conclusão que sim, vai chegar o momento em que o Ji-hoon ele vai ter que decidir entre sua vida ou a vida da sua família, cara. E os vazamentos dizem que o Ji-hoon pode se sacrificar ou se tornar uma pessoa obscura. Então será que o se sacrificar é abrir mão da própria vida para salvar a filha ou então a ex-esposa? Será que o se tornar uma pessoa obscura é justamente o oposto? É decidir poupar a vida dele enquanto observa a filha e a ex-esposa morrerem? Porque se o Ji-hoon ele optar por essa segunda opção, ele realmente vai se tornar uma pessoa obscura, como diz os vazamentos, porque ele vai deixar a filha morrer para ele sobreviver e talvez ele trilhe através disso o mesmo caminho do frontman, né? Que viu a esposa e o bebê recém-nascido ainda, recém-nascido não, né? Não tinha nascido ainda, falecerem, e aí ele se tornou essa pessoa obscura, líder dos jogos. E na minha opinião, o Ji-hoon ele terá dois destinos nessa série: ou ele realmente se sacrifica, ou ele se torna o líder dos jogos. Cara, não tem pra onde correr, porque tem uma teoria entre os fãs de Round 6 que é o Ji-hoon se tornando o novo frontman. O pensamento por trás disso é que o frontman levará o Ji-hoon aos bastidores de Round 6 e mostrará a ele por que ele está fazendo tudo isso. Ele obviamente terá que fazer um argumento convincente, mas considerando que Ji-hoon é um ex-viciado em jogos de azar e perdeu muitas pessoas com quem ele se importava, parece possível que ele possa ser levado para o lado obscuro. Por um lado, seria trágico ver o Ji-hoon perder seu status heróico, né? Mas por outro, seria interessante também. E por mais que os humanos queiram ser bons, a ganância e o ego podem acabar corrompendo-os e tornando-os maus. E a gente poderia ver isso acontecendo com o Ji-hoon em tela, assim como aconteceu com o frontman. E dessa forma, o Round 6 teria um final mais sombrio, mas que levanta questões sobre a humanidade e o estado da nossa sociedade hoje, né? Ou então o final mais provável, pelo menos no que foi trilhado do roteiro de Round 6 com o personagem do Ji-hoon, é que em algum momento ele vai se sacrificar, que é a minha teoria, que tá, isso daqui não é vazamento, tá? Ninguém me disse nada, mas é uma teoria que eu tenho desde a primeira temporada de Round 6, tá? Quando foi confirmado a segunda, e eu vi a segunda, e agora vai ter a terceira, eu continuo com a minha palavra. Em algum momento dessa série, talvez no último episódio, no penúltimo, não sei, o Ji-hoon ele vai ter que se sacrificar. Assim, é a jornada do herói, cara. Pois ao longo da segunda temporada de Round 6, o Ji-hoon mostrou que estava realmente determinado a deixar o seu passado sombrio para trás e colocar energias em salvar os outros. Só que faria sentido que ele colocasse sua própria vida em risco para ajudar outra pessoa, especialmente alguém que é vulnerável ou então tem um motivo particularmente bom para viver. E a escolha mais óbvia, além de sua filha e esposa, é salvar a Jun-hee, também conhecida como a jogadora 222. E eu comentei lá nos vazamentos que isso vai acontecer, né? O Ji-hoon ele vai convencer o frontman a salvar essa mulher, a salvar a jogadora 222. Então olha os pontos se ligando aí. Sendo que existem vários outros personagens cativantes na segunda temporada, né? Mas a Jun-hee tem um caso mais convincente para sobrevivência porque ela está grávida. E se o Ji-hoon se sacrificasse por ela, ele estaria salvando a vida de duas pessoas em vez de apenas uma. E esse seria um final trágico, né? Pelo menos para o Ji-hoon, mas mostraria que a humanidade ainda pode brilhar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas não para por aí não, tá? Temos mais vazamentos da terceira temporada de Round 6 e eu vou trazer aqui ao longo da semana. Então se inscreva no canal, comentem embaixo o que vocês acharam disso tudo, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!